Vou te fazer uma pergunta. O que é mais importante? A verdade ou a realidade? Cara, essa é uma pergunta difícil. Deixa eu pensar. O que eu acho que é mais importante? A verdade ou a realidade? Eu acho que é a realidade. Pois é, não. Porque a realidade é o fato real, como foi e aconteceu. A verdade é como esse fato ficou introjetado dentro de mim. Tá. Então, por quê? Porque é como passou pelo meu filtro emocional. É como eu vou lembrar dele. Como eu vou lembrar dele. Vamos pegar uma pessoa agrediu a outra. Essa é a verdade. Fulano agrediu ciclano. Essa é a realidade. Tá. A verdade de fulano, o agressor, é uma. A verdade de ciclano, o agredido, é outra completamente diferente. Porque ambos tiveram emoções, motivações absolutamente... Assim, é muito fácil. Quando você, por exemplo, você e Mariana estão 21 anos juntos. Quando vocês vão lembrar de um caso que aconteceu lá no começo... Vocês estão lá num jantar com outro casal de amigos e a Mariana começa a contar a história. Você escuta e fala, porra, mas não foi bem assim. Se o Igor conta, a Mariana vai dizer assim, cara, mas não foi isso que nós vivemos. Tem até uma música lindinha daquela menina que era do Valéria, que ela era do Porta dos Fundos, uma menina que canta. Tá, eu sei quem é. Isso, Clarice Falcão. Ela tem uma música muito bonita, que é isso. Ela e o namorado, né, cantando uma música, contando como eles se conheceram. E é engraçadíssimo que um conta uma versão, o outro contra o outro. Porque as duas são verdade. E a realidade pode ser uma terceira que nem nenhuma nem outra. Então, de fato, eu posso mudar o meu passado. Porque eu mudo a minha verdade, como eu entendo, como eu mudo aquilo. Mudar passado. Pô, como assim mudar passado? Pô, se eu estou dizendo que o que importa é a verdade, e eu redimensionar, recondicionar, agora entender que emocionalmente eu entendi de um jeito e hoje eu posso entender aquilo de outro jeito, eu mudei o meu passado. Eu mudei a realidade do meu passado e muda a minha vida. Então, quando você diz... A realidade não é bem importante, vamos resolver isso e ressignificar. De fato, é isso que importa. É a verdade. Interessantíssimo. Isso muda bastante a minha ideia ou o que eu penso sobre esse tipo de terapia, cara. Porque você está falando faz muito sentido, na verdade. Porque eu ficava assim, pô, como... uma regressão, vidas passadas, não sei o quê. Porra, como assim? E eu entendo que assim, só é aquela experiência ali que importa no fim das contas. É isso aí. Muito interessante. É bem interessante, bem interessante. Os efeitos dos enteógenos em geral no cérebro, quando observados, são semelhantes? Fazem mais ou menos a mesma coisa, psilocibina e o ayahuasca? Vamos dizer assim, esses grupos, vamos dizer, assim, neuroplasticidade abundante e neurogênese também. Até porque eles vão atuar, como você mesmo disse, nos choquinhos, nos receptores. Isso é uma sinapse. Então, aqui é a cabeça de um neurônio, aqui é a cauda de um neurônio, chamado dendrito, que é dedinho em latim, que parece mesmo, vamos dizer, ele faz isso. Só que ele não faz isso. Ele faz isso. E fica uma fenda. Como é que eles conversam? Quimicamente. Vem uma molécula, né? Vamos pegar a da ayahuasca, o DMT, a dimetiltriptamina. Ela precisa de um receptor aqui. Esse receptor é chamado de 5-HT2A. Pouco importa esse nome. Assim, eu costumo brincar quando eu explico isso para o paciente, eu falo, pode chamar ele de tio Ambrósio. Tio Ambrósio. Então, assim, muitas vezes, assim, eles vão agir ali, vão agir. Mas se esses receptores estiverem ocupados por outras substâncias que também ocupam o tio Ambrósio, por exemplo, os antidepressivos, vão ter outra reação, não vai ter o mesmo efeito. Então, por isso que assim não é para todo mundo, e precisa preparar a pessoa, precisa saber
se ela está tomando medicamentos, por conta se esses receptores vão oferecer uma biodisponibilidade para que isso tenha efeito. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma esperança, porque já ouviu falar, por exemplo, que a ayahuasca curou outro, a pessoa está deprimida, e aí vai beber ayahuasca, chega lá, passa mal, não acontece nada com ela, e ela fala, a ayahuasca não é para mim. Não, é porque os tios Ambrósios estavam todos ocupados com os antidepressivos que vão ali. E então precisa toda uma preparação para isso. E aí, isso é uma das diferenças de fazer um uso recreativo e um uso guiado. O ambiente é muito importante também. Porque essas substâncias, elas, que a gente até estava conversando um pouco antes, a gente deixa as pessoas muito suscetíveis ao ambiente, à música, interno e externo. Então, uma coisa que é unanimidade quando se escuta isso, fala a questão dos psicodélicos passa pelo setting e pelo setting. Quer dizer, o ambiente externo e o ambiente interno. E isso tudo influencia. A medicação que ela está tomando, se os receptores estão ocupados e tudo. Então, o uso recreativo não tem nenhum tipo de atenção para com isso. E, por exemplo, eu não consigo compreender assim, como é que uma pessoa consegue, por exemplo, beber um copo de ayahuasca e ir para uma rave. Naquele ambiente, nada contra se você vai para curtir aquilo. Mas qualquer som, a indução que aquilo pode fazer com a ayahuasca pode te levar para um lugar que tudo está dentro da gente, mas ir para um porão escuro e ficar ali tendo o que a gente chama de uma bad trip. Então, a música, o ambiente, às vezes até a decoração, a preparação. E uma coisa que determina muito uma boa uma experiência é a respiração, né? Para poder, principalmente em momentos desafiadores. E medo, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É que eu tava falando aqui pro Wilson, gente, que eu sou cagão, eu tenho o maior medo de olhar, de tomar uma parada dessa, fazer ter uma experiência como essa e, sei lá, eu tenho medo do que eu vou achar. Mas eu também te falei que, cara, talvez não. Eu acho que isso é uma coisa que eu repito há tanto tempo que eu acho que agora sei lá. Acho que todas as questões, as principais, pelo menos, questões que eu tinha comigo mesmo, eu resolvi, eu acho. Sei lá. Porque tem uma outra coisa. Eu sei que a tua parada são psilocibina, ayahuasca e tal, mas existem outros tratamentos para, por exemplo, o meu pai que tem Alzheimer, que usa uma outra substância, ele usa o CBD. Então, substâncias presentes em o que a gente chama de droga, por exemplo, assim, que é ilegal no Brasil, que é como a maconha, também podem ser usados para tratar as pessoas, claro, com cuidado, né? Não é sair fumando um baseado aqui e ali e tudo mais. Mas eu vou te falar, cara, que as minhas experiências com psicólogos e as ferramentas que me foram disponibilizadas me ajudaram a entender bastante sobre mim, mesmo sem ir lá, sabe? Mas, bom, e essas outras substâncias, Wilson? Como o CBD, por exemplo, no tratamento de algumas coisas específicas, não é para qualquer coisa também. Não. Então, a medicina canábica, como a gente fala cientificamente, ela está na frente, ela já furou a bolha. Ela já tem consistentes e insistentes trabalhos científicos colocando dos benefícios delas e está mais do que provado, por isso ela está já normatizada para uso terapêutico. Então é um status diferente dos outros. E o que a gente tem feito hoje, aqueles que estão ocupados com a normatização, estamos no vácuo da medicina canábica, né, de qual foi o caminho que eles fizeram para provar para as instituições normatizadoras que já chegou a hora de normatizar. E a gente está indo atrás. Bom, um deles é
É assim, externa os trabalhos científicos. Quanto mais, melhor. Mas vira um problema. Para a gente fazer um trabalho de pesquisa, por exemplo, com psilocibina aqui, eu sei porque fui convidado agora para auxiliar a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto de começar um trabalho com psilocibina. Então, a gente não pode trabalhar com qualquer cogumelo. A gente tem que ter, para dificultar isso aí, tem que ter rastreamento de origem. Uhum. E mas como é que eu vou rastrear a origem se aqui não pode plantar? Então tem que importar, como aconteceu muito tempo com a cannabis e até hoje. Uhum. Mas hoje, por exemplo, a semana passada, a Embrapa anunciou de que 3 pesquisas sobre cultura de cannabis medicinal vão começar na Embrapa, para já começar a preparar a cultivar aqui. Sensacional. E sensacional, assim, super sensacional. Mas, porra, agora? Isso já Antes tarde do que nunca, Wilson. Antes tarde do que mais tarde. Isso aí. Antes tarde do que nunca, porque assim que normatizou, já devia normatizar o cultivo também. Né? Então, tá andando.